Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço e a nossa videoaula de hoje é sobre progressão aritmética. Mas afinal de contas, o que é uma progressão aritmética? O que é uma PA? Antes da gente responder o que é uma PA, a gente precisa entender o que é uma sequência de números, tá? Uma sequência de números, então, é um conjunto de números. Por exemplo, essa aqui, 1, 3, 7, 14 e assim por diante. A segunda sequência, 2, 5, 8, 11 e assim por diante. A terceira sequência, 35, 32, 29, 26 e assim por diante. Então, sequências é um conjunto de números que você vai ter, beleza? E o que é PA, afinal de contas? A PA é uma sequência, só que é uma sequência que tem uma regrinha específica. Qual é a regra que a gente tem que ter na PA? Bom, para ser PA, uma sequência ela tem que ter o que a gente chama de razão. E o que é a razão? É o quanto você soma ou subtrai de um número para o próximo número. Como assim? Olha só, na primeira sequência, de 1 para 3, a gente somou 2. De 3 para 7, a gente somou 4. De 7 para 14, a gente somou 7. É a mesma sequência? É a mesma quantidade? Não. Então, isso aqui não é uma PA. Não é uma progressão aritmética. Vamos ver a sequência de baixo. De 2 para 5, a gente somou 3. Beleza. De 5 para 8, somei 3 também. Opa, está funcionando. De 8 para 11, somei 3 também. Opa, tem alguma coisa parecida. A gente pode ver que de um termo para outro termo, eu estou sempre somando a mesma quantidade. Então, isso aqui é uma PA. Bom, vamos ver a próxima sequência. De 35 para 32. O que aconteceu? Eu subtraí. Eu subtraí quanto? Subtraí 3. Tá. De 32 para 29. O que eu fiz? Subtraí 3 de novo. De 29 para 26. O que eu fiz? Subtraí 3 de novo. Estou subtraindo, gente, sempre a mesma quantidade. Então, também é PA. Então, essa é a regra que a gente tem que ter para PA. Você vai sempre somar ou subtrair a mesma quantidade de um termo para outro. Então, gente, fica fácil a gente descobrir se uma sequência é PA ou não. Então, quando a gente vê a mesma quantidade que está sendo somada ou subtraída, a gente consegue saber se aquela sequência é uma PA. E qual é o nome disso? Razão da PA. A gente escreve uma PA dessa maneira aqui, ó. A1, A2, A3, AN. O que significa isso? A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo, A3 é o terceiro termo e assim por diante. O AN, o que significa o AN? O AN é o enésimo termo. Mas o que é esse negócio de enésimo? É simples, é um termo genérico. O AN pode ser o A10, pode ser o A200, o A500. O AN só representa que a sua sequência continua, beleza? E como que a gente calcula a razão? Como eu sei que a minha sequência é uma PA? Eu tenho que fazer o seguinte, A2 menos A1 tem que ser igual a A3 menos A2. Se isso funcionar, é PA. Aí eu também vou verificar, A3 menos A2 tem que ser igual a A4 menos A3. Ou seja, o termo menos o anterior, beleza? E com isso a gente consegue calcular o que a gente chama de razão da PA. A razão da PA é simplesmente o termo menos o anterior. Então, A2 menos A1, dá para a gente achar a razão? Dá. A3 menos A2 é a razão? É. AN menos AN menos 1 é a razão? Sim. A gente também consegue calcular o termo geral de uma PA. O que significa o termo geral? Qualquer termo que eu quiser.
Então, olha só, voltando, A1, A2, A3, AN, esses são os termos da nossa PA, tá? Eu sei que o A2, esse segundo termo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o A1 mais a razão. Eu sei que o A3, ele vai ser o quê? O A1 mais 2 vezes a razão. O A4 vai ser o quê? A1 mais 3 vezes a razão. E assim por diante. Então, o AN é A1 mais N menos 1 vezes R. O que isso significa? Então, se eu quiser calcular o oitavo termo, é só fazer A1 mais 7 vezes a razão. E se eu quiser calcular o 15º termo, o A15, A1 mais 14 vezes a razão. Se eu quiser calcular o A22, A1 mais 21 vezes a razão. Então, é fácil entender que quando a gente tem o A1 e a razão, eu consigo calcular qualquer termo. Então, eu vou dar um exemplo. Olha só. Imagina que a gente tem essa sequência aqui, ó. 2, 7, 12, 17 e assim por diante, tá? Então, como que eu calculo essa razão? 7 menos 2, 5. Vamos verificar. 12 menos 7, 5. 17 menos 12, 5. Beleza, está funcionando. A razão é a mesma. Então, eu tenho o A1. O A1 é o primeiro termo, vale 2. E se eu quiser calcular o 20º termo, o A20, eu vou ter que fazer um por um? Não. Olha só, o A20, ele é A1 mais 19 vezes a razão. Ah, então, vamos lá, eu tenho A1? Tenho. O A1 é 2. Mais 19 vezes a razão. Eu tenho a razão? Tenho, que é 5. Então, vai ficar 2 mais 19 vezes 5 dá 95. Então, vai dar 97. Olha só, achei o A20. O A20 é 97. Então, sabendo o primeiro termo e a razão, eu consigo calcular qualquer termo da minha PA. Pessoal, umas dicas que podem aparecer em exercícios de PA. Por exemplo, algum exercício pode aparecer assim, A8 igual a 1 mais 7R. Tudo bem, fórmula do termo geral. Só que você também pode escrever o A8 como A2 mais 6R. Pode. Ou o A8 pode ser A3 mais 5R. Olha só, quanto que dá 1 mais 7? Dá 8. 2 com 6, olha, dá 8. 3 com 5, dá 8. Então, por exemplo, o A19 é A1 mais 18Rs. Beleza? Só que eu também posso escrever o A19 como A2 mais 17Rs. Posso sim. Posso escrever o A19 como A5 mais 14Rs. Então, vocês podem escrever de várias maneiras diferentes. É claro que sempre, se você escrever como A1 e a razão, fica mais fácil, tá? Uma outra dica que pode aparecer em exercícios específicos é quando você tem, por exemplo, uma PA com 3 termos. Quando você tem uma PA com 3 termos, você pode escrever A1, A2 e A3. Pode, não tem problema nenhum. Só que você também pode escrever como x menos r, x e x mais r. Isso é uma dica para alguns exercícios. Por exemplo, quando uma PA tem 5 termos, você pode escrever como x menos 2r, x menos r, x mais r, x mais 2r. Gente, isso são dicas para exercícios específicos. Quando vocês tiverem treinado bastante PA, vocês vão ver que isso aqui pode aparecer em alguns exercícios. Vai facilitar para vocês também, ok? Pessoal, vou resolver um exercício um pouquinho mais complicado, mas presta atenção que a gente vai fazer passo a passo, tá? Que isso normalmente aparece. Imagina que ele falou para a gente que tem uma PA cujo A2 mais A5 dá 23 e o A4 mais o A9 dá 41.
e ele quer que a gente calcule o A1 e a razão. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que lembrar termo geral. O A2 a gente pode escrever como A1 mais R, certo? E o A5 eu posso escrever como A1 mais 4Rs. O A4, A1 mais 3Rs. E o A9, A1 mais 8Rs. Então, olha só, toda a nossa sequência, tá? Toda a informação que ele falou, a gente escreveu como A1 e a razão. Então, na primeira parte, A1 mais A1, 2A1. R mais 4R, 5R. Na segunda, A1 mais A1, 2A1. 3R mais 8R, 11R. Então, vai cair num sisteminha, tá? Como que eu vou resolver isso aqui? Ó, eu vou multiplicar a primeira por menos 1. Então, vai ficar menos 2A1 menos 5R igual a menos 23. E a de baixo, 2A1 mais 11R igual a 41. Quando a gente somar isso, cancela isso com isso. Vai dar 6R igual a 18. O R vai dar 3. Olha só, já achei a razão. Como que eu acho o A1? Eu vou pegar esse R, substituir ou na primeira ou na segunda, tá? Tanto faz, vai dar o mesmo valor. Eu vou pegar e substituir na primeira. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes A1 mais 5 vezes 3 igual a 23. 2A1 mais 15 igual a 23. 2A1 igual a 8. O A1 vai dar 4. Com isso, a gente achou o A1 e a razão. Sabendo o A1 e a razão, a gente pode calcular qualquer termo da minha PA. Beleza? Bom, gente, para finalizar essa parte de PA, a gente vai ver soma de termos de uma PA. E como que a gente calcula a soma dos termos de uma PA? Eu vou usar essa formulinha aqui. Sm igual a A1 mais AM vezes M sobre 2. Então, por exemplo, eu quero calcular os 5 primeiros termos da minha PA. Então, eu vou fazer o S5, tá? Então, vai ficar A1 mais A5 vezes 5 sobre 2. Eu quero calcular a soma dos 20 primeiros termos da minha PA. É só fazer A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Então, dá para ver que eu tenho que saber o A1 e tenho que saber o A20 para calcular a soma dos 20. Dá para perceber que para calcular a soma dos 5, eu preciso saber o A1 e o A5. Então, não preciso fazer a soma termo por termo. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho essa sequência. 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Eu tenho aqui 8 termos. Não preciso fazer a soma de um por um para saber quanto é o resultado final da soma dos 8. Eu vou usar a fórmula A1 mais A8 vezes 8 sobre 2. Então, vamos lá. O A1, primeiro termo, 5. O A8, 26. A 8 termos sobre 2. Beleza? Então, a soma dos 8, isso aqui vai dar 31 vezes 8 sobre 2. Dá para simplificar o 8 com o 32. Aqui dá 4 e aqui dá 1. Tá? Então, vai dar 31 vezes 4, que é 124. Então, é o jeito mais rápido da gente fazer a soma de todos os termos. Beleza? Gente, PA é uma matéria que sempre cai no vestibular, tá? Então, quanto mais você saber, melhor. Para isso, a gente vai deixar um material gratuito para vocês. Na descrição vai ter o link desse material. Vai ter a página do Instagram, onde vai ter resumo, tá? E vai ter também o link de exercícios. Nesses exercícios, vão ter vários exercícios com vários níveis de dificuldade e também vai ter alguns exemplos, alguns exercícios resolvidos. Vocês podem acessar gratuito, beleza?
Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e assim que possível a gente vai postar mais aula. Dá um like, se inscreva no nosso canal e indique para todo mundo. Valeu? Obrigado!